Formam-se então dois grupos. O eixo, formado principalmente por Alemanha, Japão e Itália. Obviamente havia muitos outros países, só que esses países não tiveram uma participação tão grande quanto a Alemanha, Japão e Itália, até porque eles estavam liderados por Alemanha, Japão e Itália. Por exemplo, nós temos Manchukuo, que é um estado fantoche japonês, que teoricamente estava do lado do eixo. Nós temos a República de Salô, que estava subordinada à Itália, surgiu depois que a parte sul da Itália caiu para os aliados, não é? Mas também não era necessariamente um país muito grande, e também não teve uma grande participação. Nós temos também alguns países subordinados à Alemanha nazista que entraram na guerra também. Só que eles estavam subordinados a esses três países. No caso dos aliados, a mesma coisa. Nós temos França, Inglaterra e futuramente os Estados Unidos. Mas nós temos muitos outros países que lutaram do lado dos aliados, como por exemplo o Brasil, no caso, mas que não participaram tão ativamente da guerra e não foram grandes lideranças, por assim dizer. Em outras palavras, não tiveram participações muito proativas na guerra, não necessariamente ficaram omissos, mas não foi uma participação tão grande quanto a participação da França, Inglaterra e Estados Unidos. Por exemplo, a Austrália, né? A Austrália e o Brasil são dois grandes exemplos que lutaram quando estavam numa condição de mandarem ajuda, que ambos tinham seus próprios problemas. Ambos tinham seus próprios problemas e não podiam ficar se metendo em todo tipo de guerra. No caso do Brasil, nós não estávamos em boas condições de entrar numa guerra, mas por conta de pressões externas nós entramos. Aí lá no final da campanha italiana, lutando por Roma, né? Batalha de Monte Cassino. Mas isso é um assunto para um vídeo mais específico sobre o Brasil. Por enquanto eu não vou fazer. Mas voltando, nós temos então França e Inglaterra do lado dos aliados e Alemanha, Japão e Itália do lado do eixo. Então, de 1939 a 1941, os alemães anexam os aliados que estavam na Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. E tudo isso aí cinza é o que é a Alemanha nazista, tudo que está em vermelho é União Soviética, tudo que está em verde é o que tinha sobrado de resistência contra o cinza e o vermelho. Então, com toda essa confiança e com todos esses territórios anexados, os alemães iniciam a sua ofensiva, a Operação Barbarossa, que era, como eu disse, agora que nós já pegamos a parte esquerda da Europa, o que está à minha esquerda aqui na Europa, então vou partir para o lado direito da Europa e em direção à Ásia. Ou seja, derrotei França, Inglaterra já estou cercando, então posso ir para cima da União Soviética. Só que a falha principal desse plano, era o otimismo / burrice de se acreditar que você conseguiria derrotar os russos no seu próprio jogo, que é terra arrasada, que é frio, que é uma terra grande pra caramba, que é tão grande que o Stalin poderia literalmente sair de Moscou e ir pra qualquer parte, e até pra Sibéria, e eles iam ter que seguir ele, porque só com o Stalin capturado que eles iam poder dizer que derrotaram a União Soviética. Então, vencer os russos no seu próprio jogo é muito difícil. E os alemães acreditavam que podiam fazer isso em questão de semanas. Então eles não se prepararam muito bem pro frio, fora que eles também contavam que conseguiam saquear alguma coisa das vilas russas, o que obviamente não aconteceu por causa da terra arrasada, que é: eu destruo ponte, destruo plantação, mato as vacas, explodo as casas, queimo as vilas, também destruo as cidades, também tiro tudo que possa ser útil para o meu inimigo e destruo o que sobrar. Como resultado, eles passam fome, suprimentos estão acabando, munição acabando, vem o frio, e apesar de terem quase capturado Moscou, cercado Leningrado, perdem Stalingrado.
o que faz com que eles percam também Moscou, também percam Leningrado e acabem recuando no que nós conhecemos como esse ponto de virada da guerra na Europa. Nesse período, os aliados retomam o norte da África, iniciando a invasão da Sicília, planejando já uma tomada da Itália, fazendo com que a primeira potência do eixo caia. Mas os alemães vão chegar para ajudar os italianos a se defenderem. Então, nesse contexto, nós temos a participação brasileira, não é? Na Batalha de Monte Cassino, vai ajudar a tomar Roma, a clássica frase "a cobra vai fumar", não é? Então, em 6 de junho de 1944, os aliados iniciam o dia D, a maior operação já feita na Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão do norte da França na Normandia, que foi um plano muito grande criado por parte dos aliados, que envolveu plantar provas falsas, equipes de paraquedas que iam chegar antes, destruir algumas partes da defesa adversárias, enganar as potências do eixo para que pensassem que eles iam atacar um determinado lugar, mas só que eles iam atacar em outro. Foi uma operação gigantesca que envolveu uma logística ainda mais absurda. Então, chegamos à conclusão de que no fim de 1944 e início de 45, os alemães estavam perdendo todos os territórios ganhos e se vendo cercados. A Itália cai nesse período, restando apenas a parte norte dela, que nós chamamos de República de Salò ou Salò. Então, o Japão entra em guerra contra a China em 1937. Os japoneses tentaram também conquistar territórios na Mongólia, especialmente porque estavam já invadindo a China. E a China está colada na Mongólia, que por sua vez está colada na União Soviética. Então a União Soviética se sente ameaçada, ajuda os mongóis vencem os japoneses, temos tratado de paz entre União Soviética e Japão, e com isso os japoneses percebem que não tem muito mais o que vencer no território mais continental e decidem se focar mais no Pacífico, começando assim as invasões nas ilhas do Pacífico, Filipinas, não é? Hong Kong, as Ilhas Marianas, uma infinidade de ilhas, porque são muitas ilhas pequenininhas assim, lá no Pacífico, que eles começam a invadir uma a uma e tomar elas. Eles já tinham algumas, né? Por exemplo, Okinawa e Iwo Jima. Porém, eles tinham interesse em dominar o Pacífico e se tornaram uma potência marítima, assim, porque o Japão é uma ilha, por si só já é uma ilha grande. E por ser uma ilha grande, nós temos o problema do espaço. E o território não é muito fértil, então eles precisam invadir, aquele clássico. Eu sou grande, eu sou poderoso, mas só sou poderoso e grande porque eu estou sugando de outros lugares. Um parasita, basicamente. Então, o Japão precisava invadir territórios para ganhar carvão, para ganhar minerais, ganhar suprimentos, comida. Basicamente, a maior parte de suas reservas de suprimentos e armamentos, matérias-primas, tinha que vir de fora do Japão, porque o Japão não produzia muito. Não é que não tinha nada, mas o que tinha era insuficiente para a demanda bélica nesses tempos de guerra. Porém, nós temos o problema dos Estados Unidos, que começa a boicotar o Japão, começa a cortar o petróleo, que obviamente era muito importante para os japoneses. Então, em 1941, eles atacam Pearl Harbor como uma forma de mostrar sua superioridade e mandar um aviso para os japoneses, para os americanos, perdão, de que eles têm que parar com esse boicote aos japoneses, com essas taxações ao petróleo, porque senão vão sofrer as consequências. Porém, eles provocam a entrada dos Estados Unidos na guerra, e com isso, lá no atol de Midway, os Estados Unidos vão repelir os japoneses, como este sendo o ponto de virada da Guerra do Pacífico. Então eles começam uma mega ofensiva tomando Guadalcanal, né? E Tarawa no decorrer de 1942
1943. Em 1944, os japoneses tomam as Filipinas e invadem Iwo Jima. Aqui houve uma situação um pouco diferente e inesperada nessa Guerra do Pacífico, porque os japoneses perceberam que as chances de conseguirem defender as ilhas eram muito baixas. Depois de Midway, eles não podiam mais conseguir travar batalhas marítimas contra os Estados Unidos. Perderam a maior parte dos porta-aviões, a maior parte dos encouraçados, dos navios em geral de sua marinha. Os navios mais poderosos agora estavam ou danificados, ou destruídos, ou com esse problema de suprimentos que estava começando a assolar o Japão. Por isso, eles tiveram essa ideia de começar não a expulsar os Estados Unidos, mas fazer com que cada centímetro de terra dentro de território japonês custasse muito caro. E em Iwo Jima isso ficou muito evidente, porque a soma de mortos e feridos americanos, pela primeira e única vez na guerra, conseguiu exceder os números correspondentes dos japoneses. Porque nem dá para se falar muito em mortos e feridos no caso do Japão, porque para eles você cai em desgraça total se você se render. Você tem que morrer em combate para você honrar o imperador, honrar o povo, honrar o Japão. Guerreiro bom é guerreiro que morre lutando. Rendição é uma desgraça. Você está jogando condenação em si mesmo, na visão do Japão, se rendendo. Então a maior parte dos soldados envolvidos nessa guerra do lado do Japão morreram em combate, porque eles acreditavam que morrer em combate ou se matar, cometer suicídio, se jogar do penhasco era muito melhor do que você simplesmente se render. Ficar vivo no meio da guerra não era coisa boa, em resumo. Por isso, a maior parte dos números japoneses é de mortos, quase nenhum ferido, porque a maioria não sobrevivia para contar a história ou para se render, porque já falei aqui e falo mais uma vez, render jamais, lutar sempre, na filosofia japonesa. Então nós chegamos em Okinawa, que é uma das mais terríveis batalhas da Guerra do Pacífico, porque Okinawa era a ilha que os Estados Unidos precisavam. As outras ilhas foram partes desse plano, mas Okinawa era o ponto mais próximo de se chegar no objetivo final, que é derrotar o Japão. Pegaram várias ilhas, porque precisavam dessas ilhas para chegar no Japão, apesar de algumas dessas ilhas terem sido até dispensáveis, mas enfim, o que importa é que eles ganharam. Então eles conseguem essas ilhas porque queriam chegar aqui em Okinawa, para daqui Okinawa ir para aqui Japão, porque Okinawa estava muito colado no Japão. Então de Okinawa dá para se lançar ataques aéreos diretos ao Japão. A partir de Iwo Jima isso já era possível, mas de Okinawa era garantido que se você lançasse um avião daqui, você ia conseguir chegar no Japão e lançar as bombas. Então essa ilha é muito importante para ambos os lados. Então aqui os japoneses estavam realmente muito dedicados na defesa. Por isso, eles mobilizam milhares de soldados para defender a ilha, tentando aplicar essa filosofia de que cada centímetro ganho nesta ilha tem que custar extremamente caro para os americanos. E de novo eles conseguem, mas perdem de novo, porque essa estratégia não funciona. E os americanos, por mais americanos que os japoneses matassem, sempre vinham mais um barco cheio de americanos descendo pela praia e entrando na ilha de novo. Fora os navios que estavam bombardeando as praias, fora os aviões que jogavam bombas de napalm dentro da ilha, fora as armadilhas que estavam sendo desativadas, fora as inúmeras derrotas que o eixo estava sofrendo. Então, como resultado, Okinawa cai e os Estados Unidos têm caminho livre para o Japão. Então, em 7 de maio de 1945,
Os alemães se rendem após o suicídio de Adolf Hitler. Também temos o suicídio de Goebbels e sua família. E começa a dar uma onda de suicídios a partir daí, porque todo mundo pensava que o mundo não seria bom sem o nacionalsocialismo. O mundo sem o nacionalsocialismo não é um mundo que eu deva viver. Então, se a gente perdeu, eu não posso aceitar isso, então vou cometer suicídio. Então, uma quantidade absurda de militares, especialmente alemães e suas famílias, estavam começando a cometer suicídio. A guerra também vai continuar um pouquinho contra os alemães por uma semana, porque ainda vão ter bolsões de resistência, porque era inacreditável. O sentimento era de descrença em acreditar que o Terceiro Reich, o Reich de 1000 anos, o Reich que deveria dominar a Europa, caiu simples assim tão rápido, em questão de anos. Devia durar pelos séculos, milênios, e caiu em questão de décadas, talvez até menos. Como resultado, a população volta ao mesmo estado em que estava depois da Primeira Guerra Mundial, de descrença, desamparo e desânimo. Enquanto isso, a República de Salô tinha caído alguns anos antes. Mussolini foi capturado e morto pelos revoltosos italianos, o que inspirou também Hitler a cometer o suicídio, porque ele não queria ser humilhado mesmo após a sua morte. Então ele se matou e a Alemanha se rendeu logo em seguida. Havia sobrado apenas o Japão. A Declaração de Potsdam havia previsto já todos os temas da rendição do Japão. Faltava só o Japão dizer eu me rendo. Só que o Japão não se rende. Então são lançadas as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então a Itália, depois da sua edição, volta a ser um reino, com a sua marinha sendo limitada, seu exército também, mas não vai permanecer assim por muito tempo, porque vai virar república em 1947 e 48, né? Que eu já falei no vídeo sobre o reino da Itália. O Japão foi ocupado e renunciou ao seu direito de ter forças armadas com o objetivo de invadir territórios, segundo o seu artigo 9 da nova Constituição. Abrindo aspas aqui, o povo japonês renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação e a ameaça ao uso da força como meio de resolver disputas internacionais. Forças terrestres, marítimas e aéreas, bem como outras com potencial bélico, jamais serão mantidas. Porém, contudo, todavia, eles ainda possuem forças de autodefesa que estão voltando a assumir um papel cada vez maior nessa política japonesa, na atualidade especialmente, de 2005 para cá, não é? E essas forças de autodefesa são para autodefesa, como já propriamente diz o nome. Eles não têm forças capazes, pelo menos é o que foi acordado nesse artigo 9 da Constituição, de que eles não têm forças grandes o suficiente para iniciarem outra guerra, renunciarem a esse direito voluntário. Tanto que depois da guerra, o Japão se torna extremamente pacifista, até porque essas duas explosões mudaram muita coisa mesmo, não só no Japão como no mundo. Mas continuando, eles vão se tornar um estado ocupado por parte dos aliados, mas especialmente os americanos, até 1952, quando os americanos decidiram que já estava tudo mais tranquilo e já podiam ir embora. A maior parte, se não todos, os territórios japoneses ganhos no Pacífico foram devolvidos, além de alguns pedaços da China que tinham sido tomados, como por exemplo Hong Kong. Já na Alemanha, ficou decidido que os líderes nazistas deveriam ser julgados. Além de que seu território também foi de novo diminuído, dessa vez não cometeram o erro de fazer um corredor polonês, e também foram descobertos inúmeros crimes de guerra por parte dos nazistas, os campos de concentração, a solução final, o holocausto, judeus e outras minorias mortas, líderes políticos da oposição também assassinados, ou
ou simplesmente sumiram do mapa, entre muitas aspas, obviamente também assassinados. Então, a Alemanha, com seu território reduzido, ficou dividida entre Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Berlim, a capital da Alemanha, também foi dividida. O fascismo e o nazismo foram banidos e criminalizados, com a exibição de seus símbolos também sendo expressamente proibida. O mundo agora vê o surgimento de duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.